Saudações, amigas e amigos, eu sou Alisson Silva e chego agora com a edição 105 do Quarta Categoria, a casa da Série D no mundo dos podcasts. Lembrando primeiramente que vocês podem nos seguir no Instagram e no Twitter, @pcategoria. Também lembrando que os nossos episódios estão no Google Podcast, no Deezer, no Spotify e em vários tocadores de podcasts. E claro, a gente também tem o nosso canal no YouTube, onde você pode assistir também o conteúdo do Quarta Categoria. A gente está trazendo alguns vídeos nos episódios e aí você nos ajuda bastante caso se inscreva lá no nosso canal e deixando o like nas edições do Quarta Categoria. Pois bem, chegou o fim da Série D de 2023 e tem uma letra muito marcante para essa temporada de tantas emoções, que é a letra C. Para o Ferroviário, principalmente, que é C de Série C, vai voltar para lá depois de uma temporada que foi rebaixado e conseguiu novamente o acesso. C de campeão, o time foi bicampeão da Série D do Campeonato Brasileiro. E claro, C de Ciel 99. O cara levou o time nas costas e aos 41 anos marcou o gol do título do Campeonato do Tubarão, que havia vencido a competição já em 2018. E comigo, para fazer essa edição mais que especial do podcast, estão comigo cielizados Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Satisfação, meus amigos. Diria mais, estamos dializados, agora cielizados, né, porque está de volta a Série C, né, o grande nome, né, da competição, como eu disse em episódios anteriores, e até publiquei nas redes da Série Z, né, se ele não for escolhido o craque da competição, eu vou ter que fazer alguma coisa para ele ser escolhido. Já deixo adiantado aí que vai acontecer alguma coisa para ele ser escolhido caso o contrário aconteça, porque eu acho muito difícil que os nossos amigos e amigas não o escolham como craque da competição. Tá mutado, Marcos. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, amiga e amigo ouvinte. Inclusive, eu já estou aqui parado na posição, observando com a minha mão no queixo, né, o que foi essa Série C. Série C de Ciel, Série C de campeão, Ferroviário bicampeão, inclusive, né? Da Série D, primeiro bicampeão, algo inédito. Fico muito feliz de fazer até parte da história desse podcast e poder falar que tivemos o primeiro bicampeão, né? Podemos comentar isso aqui em primeira mão para você. Pois bem, então a gente vai para a nossa vinhetinha já junto com os intervalos tudo junto, porque a gente volta já falando de Ciel e Companhia Limitada. Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Alisson Silva. E tem aqui Brasileiro Feminino Série A2, também Terceirona Paranaense. Adivinha? O futebol longe dos holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. Agora sim, começando em definitivo, já diria o outro, a edição 105 do Quarta Categoria, para a gente falar sobre o título do Ferroviário, que venceu a Ferroviária por 2-1 no Presidente Vargas e conquistou o troféu da Série D do Campeonato Brasileiro de 2023. A gente podia até deixar para o fim, só que eu sou um pouco ansioso, né? A gente recebeu um recadinho especial em forma de vídeo, vai mostrar logo aqui para que todo mundo saiba o prestígio que tem esse podcast. Quem está no YouTube vai poder assistir. Quem estiver só ouvindo pelos tocadores de podcast e que não reconhecer a voz, daqui a pouquinho eu vou falar de quem se trata. Podcast Quarta Categoria. Mandar um abraço para vocês. Que Deus possa lhe abençoar sempre. Obrigado pelo carinho de todos. Tamo junto, papai. Assina 99. Tá aí, assina 99, o Ciel 99 mandando um recadinho aqui. Em meio à comemoração
do título, né, do Ferroviário, ainda logo depois do jogo, no sábado, na noite do sábado, mandando um recadinho aí para a gente do quarta categoria. E primeiro agradeço ao amigo Jaal, né, que que faz parte aí do departamento médico da equipe do Ferroviário, que em meio à comemoração se separou ali o Ciel para mandar um recadinho para a gente. O Jaal também já trabalhou no Icasa e fazia parte do Diga Aí Podcast, que é um podcast de cultura regional aqui da Paraíba e do Nordeste. Muito obrigado aí, Jaal, por esse vídeo. E para falar desse título do Ferroviário, não tem como não falar de Ciel, né? E antes da gente falar do jogo em si, eu vou abrir uma discussão que a gente até teve rapidinho em algum episódio anterior, não lembro exatamente qual, mas que eu joguei até no meu Twitter depois do jogo no sábado, porque na Série D a gente já teve muitos ótimos jogadores em diferentes estágios de carreira, né? Gente começando a carreira e que acabou brilhando depois em séries mais avançadas, gente tentando se consolidar, né? E também veteranos consagrados já perto do fim de carreira que acabaram decidindo jogos, fazendo ótimas campanhas, só que eu acho que o impacto que o Ciel teve nessa temporada de 2023 é alguma coisa que sobe esse nível, sobe esse patamar, porque aos 41 anos foram 12 gols, muito bem fisicamente, e sendo referência técnica de um time que conquistou um título invicto da competição, e para coroar isso tudo, não bastasse tudo que ele fez durante a competição, ele marcou o gol do título da vitória por 2-1 do Ferroviário sobre a Ferroviária, que garantiu aí o bicampeonato para a equipe cearense. E aí eu queria saber de vocês, né? Se é o maior jogador de uma edição da Série D desde que a competição foi criada. E aí vocês fiquem à vontade para falar e também para trazer outros exemplos. Olha, não estava esperando essa pergunta. Acho que foi no penúltimo episódio a gente citou isso, né? Eu até falei, acho que as 4 temporadas que a gente faz o quarta categoria, cobrindo a Série D, para mim o Alisson talvez tenha sido o melhor entre os 4 craques, digamos, né? Teve o Fabrício Daniel em 2020, o Alisson em 2021, o Alisson Pernambucano no ano passado e agora o Ciel, né? Mas o Ciel, para mim, coloca assim acima desses 3. Se a gente for lá atrás, né, eu só vou lembrar ali, talvez, do Arlindo Maracanã, Sampaio Correia, do Ademilson no Tupi, né, em 2011, mais um pouco recente, aí eu vou ter, no Tombense era muito mais coletivo, no Botafogo talvez o Alisson possa citar quem seria o destaque, mas se eu não lembro, já é um Lenilson. Realmente foi muito bem, mas realmente o Ciel, acho que pela campanha, né, pela invencibilidade. Se eu não sou enganado, o Sampaio Corrêa também tem invencibilidade, não, é um formato diferente, com menos jogos, né, mas também não deixa de ser uma conquista bem relevante que a equipe teve, lá em 2012, se eu não estou enganado. Mas eu ficaria assim com o Ciel como o melhor jogador em uma edição, digamos, da Série D, sim. Acho que ele foi vital para essa campanha, né, eu acho que o time do Ferroviário, ele teria um encaixe muito interessante se não tivesse o Ciel. Mesmo se não tivesse o Ciel ali, acredito que o acesso viria. Mas o fator Ciel é um jogador acima da média da Série D, mesmo com 41 anos. Isso foi vital também para que o time subisse de qualidade, né? Que tivesse um melee centralizado como 9 para conseguir fazer os gols necessários, aproveitar a chance que teve. Ele teve mais chance, inclusive, para fazer mais gols ontem, não aproveitou, mas conseguiu fazer o gol mais importante, que foi o segundo, né? E deu ali o título, confirmou o título ferroviário, né? Não deu o título, né? Confirmou seria se ele fizesse 3-1. Mas ele conseguiu fazer o 2-1 e dá assim para colocá-lo assim como esse jogador aí, como o melhor jogador em uma edição, né? Se a gente for trazer quem é o maior da Série D, é uma outra discussão, porque o Ciel também teve pouca experiência, talvez seja a primeira a ter experiência em Série D, teria que ir atrás do histórico dele, mas em uma edição, realmente, o impacto que ele teve, juntando com essa questão do contexto ferroviário, é um time que bateu e voltou, invencível, né? Isso tudo também engrandece muito mais o que ele fez em campo. E dá para dizer sim, eu não consigo lembrar outro agora que teve tanto impacto, ainda mais por um campeonato tão longo que a Série D é atualmente em relação às campanhas lá atrás, né, de 2009 até 2019, né, que eram menos jogos, apesar de ter um aumento também de clubes lá em 2016, mas agora com esse campeonato de 24 jogos, né, realmente
o impacto muito grande que ele teve, uma equipe que era muito boa, que poderia ter subido sem ele, se tivesse um outro 9 competente também, mas ele teve um impacto muito grande, realmente. Como foi falado aí, né? O Ferroviário, sem ele, seria uma equipe capaz de conseguir esse acesso. É um time muito bem organizado pelo Paulo Kobayashi, mas talvez não teria a capacidade decisiva que teve durante toda a competição sem o Ciel. Porque, assim, todo o contexto, né? Aí você põe aí a idade dele, 41 anos, é difícil alguém chegar com tanta força, jogando muita bola com essa idade, né? E ele chegou com físico muito bom, tanto que jogou praticamente 90 minutos de várias partidas, né, do início ao fim da competição. E ainda ser intercalando com a Fares Lopes, né, Marcos? Ele intercalando jogou com a a Fares Lopes. Fares Lopes e Série D quase praticamente todos os jogos. Sim, praticamente todos os jogos. E, assim, não só chegar aos 41 anos jogando muita bola, mas também ter a capacidade de ser decisivo como ele foi, né? Foram vários jogos, a gente perdeu as contas de quantos jogos a gente falou assim, foi o Ciel que decidiu o jogo, né? É incrível, assim. Acho que tiveram outros jogadores que a gente acompanhou nesses 4 anos de quarta categoria que foram muito decisivos, eram muito técnicos, mas não chegaram nem perto do contexto que tem o Ciel e da capacidade que tiveram de ser decisivo quanto ele. Eu acho que dá para dizer que não só ele é o craque dessa edição, mas sim, maior que os outros 3 que a gente já acompanhou. Rapaz, o impacto do Ciel realmente é uma coisa assustadora. Sempre que precisou do Ciel, ele apareceu para resolver os jogos. E se esperava isso dele, e mesmo com 41 anos, conseguiu desenvolver um bom futebol, participando de várias partidas, sendo o artilheiro do time na competição. Então é uma coisa que impressiona mesmo. Mas, agora, falando do jogo, em uma falha do goleiro Saulo, o Ferroviário abriu o placar logo no comecinho da partida. O Ciel chutou, né? O Saulo rebateu mal e acabou a bola sobrando com o Deizinho, que fez o primeiro gol do Ferrinho. Vitor Barreto empatou ainda no primeiro tempo com um golaço para a Ferroviária, né? Mandando a bola no ângulo esquerdo do Igor Rayan, que nesses jogos finais substituiu o lesionado Douglas Dias, um dos grandes responsáveis, inclusive, pelo acesso e título do time cearense. Brilhou na decisão do mata-mata do acesso, né, contra o Maranhão, por exemplo. E na segunda etapa, aos 6 minutos, ele apareceu para resolver, né? Cadu Baroni avançou pela direita, Ciel deu um drible de corpo no defensor, e aí mostra toda a qualidade dele ali já sem a bola, né? Porque ele driblou o defensor praticamente foi parar dentro do gol, esperando que o Ciel fosse correr, e ele ficou paradinho ali na linha da pequena área para bater com o pé direito e fazer o gol do título invicto do Ferroviário. A campanha do Ferrinho teve 24 jogos, 15 vitórias, 9 empates, 43 gols marcados, 12 gols sofridos, mais de 12 mil pessoas, quase 13 mil pessoas estiveram no PV nessa partida. A gente falou do pouco público lá na Fonte Luminosa no primeiro jogo, e agora no PV a gente teve um PV quase que lotado para ver esse título desse bicampeonato do Ferroviário, que acho que os próprios números que eu acabei de trazer mostram que foi incontestável. Uma coisa que me chamou a atenção, inclusive complementando a minha fala anterior sobre o Ciel, né, é que não só a capacidade de ser decisivo, mas também de como ele participa dos lances, né? Às vezes, quando chama para uma tabelinha, ele consegue deixar o companheiro muito bem à frente ali para fazer um cruzamento, fazer um passe, né? Ou chegar finalizando dentro da área. Assim, a capacidade de ter um bom passe, né? Ali na frente da área, né? Ser um grande pivô que ele é, né? Inclusive, acho que no lance do próprio segundo gol, né? Ele participou, né? Deixando o companheiro em condições de fazer o cruzamento para ele. Fora o posicionamento, né? A leitura de jogo que ele teve, né? De se posicionar, de se afastar da defesa adversária para poder complementar para o gol, né? A participação no lance do primeiro gol, que ele mesmo poderia ter decidido ali, acabou
batendo em cima do Saulo, né? E sobrando pro Deicin fazer o primeiro gol. Então, assim, o Ciel foi um jogador muito completo nessa Série D, né? E nessa partida também contra a Ferroviária, né? E, assim, foi um primeiro tempo ficou empatado, assim, muito também por dois motivos, né? Primeiro, porque o Ferroviário desperdiçou um monte de chance ainda no primeiro tempo, ainda já quando estava 1-0, né? Foram bastante chances que o Saulo teve grandes participações ali, né? De impedir que o Ferroviário fosse com uma vantagem maior. E quando estava 1-0 e a Ferroviária se lançou para o ataque, né, tivemos um lance polêmico ali, né? Da arbitragem, que poderia ter levado, né, talvez 2-1 para a Ferroviária. Seria um resultado até assim, um pouco milagroso, né? Porque não estava jogando bola para isso a Ferroviária, né? Mas quando se lançou para o ataque, conseguiu levar perigo, né? E tanto que depois do gol anulado, logo em seguida veio aquele golaço do Vitor Barreto, né? Bateu colocado muito bem, né? E complicou a partida ali, né? Para a equipe cearense. Que no segundo tempo também não teve piedade, né? Acabou que mostrou que não sentiu o gol, né? E seguiu indo para cima, né? Acho que acabou que o físico atrapalhou a equipe depois na reta final. E também a busca da Ferroviária pelo resultado, né? Acabou o Ferroviário se puxando um pouco de freio de mão. Mas teve espaço também para fazer o terceiro, né? Teve contra-ataques para isso. O Ferroviária, diferente da sua característica, teve que se expor, né? E correu alguns riscos também, como também impôs alguns riscos para o Ferroviário. Por fim, eu acho que foi uma grande partida, né, das duas equipes. Foi uma decisão digna de Série D. E se tem uma coisa assim que a gente não gosta muito do formato atual da Série D nessa fase final, né? Mas se tem uma coisa que pelo menos a gente é privilegiado de ter, que são dois jogos que as equipes estão livres de qualquer responsabilidade, né? Então tivemos dois jogos aí, até talvez o primeiro nem tanto por conta da questão física, né? Mas esse segundo foi um jogo muito agradável de se ver, né? Tivemos duas equipes que foram ousadas em determinados momentos, principalmente o Ferroviário, que já é de sua característica, né? E mereceu muito a conquista, né? Bicampeão, com méritos, né? E entra para a história da Série D, né? Felipe, antes de você falar, para a gente lembrar também que teve um lance polêmico, né, no primeiro tempo, quando estava 1-0 o jogo para o Ferroviário, que foi uma bola que a Ferroviária ficou pedindo que a bola tivesse entrado, né, um cruzamento que pode ou não ter cruzado a linha, o VAR disse que não, mas o pessoal da Ferroviária ficou na bronca naquele lance, até porque as imagens que a gente tem na TV não são, eu não consigo concluir se entrou ou não, mas aí o VAR trabalhou e disse que a bola não entrou e aí seguiu o jogo. Sobre esse lance aí, se fosse para eu apontar alguma coisa, eu apontaria que não entrou, mas concordo mas se alguém falar que entrou, eu também não discordo, digamos, porque realmente o lance é bem duvidoso mesmo, é bem complicado de se analisar, ainda mais que o ângulo que mais nítido, ou o mais nítido, digamos, né, não é diagonal, não é reto, digamos, né. Mas sobre o Ciel, né, a gente vê esses números dele, né, ele não terminou como artilheiro da competição, mas teve a melhor média de gols, né, se a gente for lembrar, na primeira fase ele ficou quase um mês parado, ele só teve 14 jogos, né, então ficou 10 jogos fora da competição, parece que ele já jogou todas as partidas, mas não, né. Eu até fiquei surpreso quando fui ver aqui os números dele de jogos, porque realmente foi um jogo que foram bem menos do que a gente imaginava. Mas sobre a partida, acho que a questão física, a gente era a grande dúvida dessa partida. Acabou que o 1-0, logo cedo com o Deizinho, ajudou muito o time cearense, né, para tentar ali manter pelo menos a posse de bola sem correr tanto, né. Depois o Ferroviária melhorou, né, conseguiu se aproveitar aí sim da questão física que os jogadores titulares não jogaram em Araraquara. Teve esse lance, né, antes que ajudou um pouco na questão da arbitragem, que até posso até estar enganado, mas não vi tanta reclamação assim em relação a isso por parte dos jogadores ou da direção pós-jogo. Foi que o gol saiu logo minutos depois, né? Então não teve muito tempo assim para se lamuriar, e sempre aquela questão, né? Se sai o gol de empate no pênalti, que poderia ter sido marcado ou não,
né, que poderia ser marcado, né, o segundo gol poderia não ter sido feito, né, porque é uma questão de física, digamos. Né. Todo o jogo seria modificado caso o pênalti fosse confirmado, né, que, como citamos, né, é um lance muito duvidoso que não tem bem conclusivo, digamos, até mesmo pelas câmeras que a gente teve acesso. Depois disso, né, o jogo ficou bem equilibrado. O Ferroviário mereceu, de fato, um empate, um golaço do Vitor Barreto, um dos segundos destaques aí da competição, talvez um dos favoritos a fazer companhia para o Ciel na seleção da Série D, né, pelo que fez, principalmente na reta final aí da quarta divisão. Na segunda etapa, né, o Deisvinho, que fez o gol, acabou saindo para o Cadu Baroni, né, que vinha sendo titular, e ele deu o passe, né, fez a jogada para o gol do Ciel, bem posicionado. O Ciel tem senso de posicionamento muito bom, né, tanto dentro ou fora da área. Claro que a questão da experiência ajuda muito, né? É um cara que não corre o tanto que corria antes, então ele sabe, aquele velho que sabe os atalhos, né, do gramado, consegue se posicionar muito bem. E o Ferroviário conseguiu aí ter esse controle da partida, teve chances de fazer o terceiro, não fez, mas a Ferroviário também não teve, apesar de no finalzinho teve chance de empatar, né, uma bola na trave em coisa de falta, mas o Ferroviário conseguiu segurar e se tornou, né, o campeão. Até uma questão, né, se demorou ou não para ter um bicampeão, mas eu acho que é um tempo bom, digamos, aí, né, 14 temporadas para termos o bicampeão, porque geralmente, como citamos, né, a lógica de um time que cai é não subir de primeira, né, e são poucos que voltaram a subir, né, não só isso, né, não só de bater e voltar, mas de voltar e bater anos depois, né, que é algo que é raro acontecer também, são raros os casos de times que conseguem voltar para a Série C pela Série D, né, é o único que eu moro também, né, que consegue, assim como foi com o 13, com o Tupi, né, que conseguiu também subir anos depois, mas é um ponto aí que eu não acho que demorou para acontecer, mas se fosse para acontecer, o Ferroviário tinha grande chance pelo time que fez, e não tivemos aquele um caso inusitado, né, de termos um vice-campeão invicto, né, que seria um vice bem traiçoeiro para uma equipe, né, seja qual fosse a equipe, né, que no caso o Ferroviário era quem tinha essa chance inglória, e acabou não ficando com ela, porque venceu bem, e a questão física parece não ter atrapalhado. O time conseguiu se concentrar bem, aproveitar, soube jogar bem, soube aproveitar, soube saber o limite que tinha e conseguiu sobressair para cima da Ferroviária, que cresceu muito, né? A gente sempre fala em relação à demissão do Elano, que foi a principal questão, né, dessa subida, né? Subida de produção e subida de divisão, né, da equipe para a Série C, né? Um time que era dado como um mero participante esse ano, pelo rebaixamento que tem no estadual, pelo time que vinha para a competição, pelo futebol que vinha apresentando, e acabou conquistando o acesso. Então, uma final que um acesso que era inesperado, um vice-campeonato que era muito mais inesperado ainda, né? Ainda mais que o Atlético, que para mim não era favorito, né? Para o Marcos acabou sendo, acabou passando, mas é uma final bem legal, um jogo melhor do que a primeira partida, né? Que realmente a logística atrapalhou muito, apesar que nesse caso também teve essa questão, mas os gols saíram e tivemos um jogo mais divertido, pelo menos. E para a gente fazer um exercício de imaginação, antes da gente ir para a parte final já desse episódio, como é que vocês acham que se sairiam Ferroviário e Ferroviária se eles estivessem, a gente acompanha, né, também a Série C do Campeonato Brasileiro, se eles estivessem na terceira divisão essa temporada, quais seriam, quando é que vocês veem ali eles classificando, brigando contra o rebaixamento, meio de tabela? Vocês pelo que viram os dois apresentarem nessa Série D, o que é que vocês imaginam desses times caso tivessem disputado não a quarta, mas a terceira divisão esse ano de 2023? Bom, o Ferroviário eu consigo imaginar uma boa campanha, brigando para passar para o G8, não necessariamente se classificando. O Atlético, dos outros que, tirando o Ferroviário, é o time que eu mais via qualidade,
pela consistência que teve desde a primeira fase até esse momento também. Então, um time que também não via com tantos problemas para correr risco de rebaixamento. O Caxias e a Ferroviária teriam aquele problema, né? Do começo do campeonato interferir muito no final, né? Você vê alguns times que conseguem melhorar um pouco durante a competição, mas não conseguem, mesmo com um sprint final, não conseguem sair da situação, né? Então, para mim, o Caxias e Ferroviária, mesmo com essa questão, brigariam lá embaixo. Não necessariamente cairiam, mas a briga seria lá mais para baixo. Porque o mata-mata me oportunizou para essas duas equipes que o estilo de jogo delas fosse mais defensivo, de não precisar jogar tanto ao ataque assim. E talvez um jogo de uma versão de 19 rodadas, né? Você precisa ter sair mais, né? Apesar que a Ferroviária não teve tanta pressão na torcida não teve tanta presença da torcida para você sair para jogo. O Caxias tem, mas o futebol gaúcho tem um pouco mais essa. Pode ser até um clichê, mas tem mais essa pegada de ser um pouco mais duro, então não ter essa pretensão de sair jogando, de ser mais ofensivo. Mas eu vejo que no campeonato de 9 rodadas, Ferroviária e Caxias teriam mais sofrimento do que Atlético e Ferroviária muito mais pelo que demonstraram na reta final da primeira fase do que necessariamente pelo mata-mata, que é uma competição totalmente diferente de uma competição de grupo, né? No caso seriam 20 equipes na primeira fase da Série C. É uma pergunta bem difícil, né? Porque aparentemente você vê o Ferroviário fazendo a campanha avassaladora na competição, não quer dizer que chegaria numa Série C e faria o mesmo. São patamares muito diferentes ali, né? O parâmetro é outro para comparação. Então é um pouco mais complicado, mas acho que eu sigo a lógica do Felipe. Acho que Ferroviário talvez não correria tanto risco na Série C, a título de voltar para uma Série B, né, no caso. Acho que ficaria talvez entre os 10 primeiros ali. Né? Ou se não ficasse, mas também não passaria perto de uma zona de rebaixamento. O Atlético eu não sei dizer, acho que teve uma campanha consistente na primeira fase, não dá para negar. E até o acesso teve alguns momentos que oscilou bastante, né? Quando puseram uma certa pressão no Atlético, eu senti que eles tiveram algumas dificuldades, como no próprio confronto contra o Camboriú, né? Foi bastante difícil para eles conseguirem a classificação. Só veio no segundo tempo lá em São João del Rei. E no confronto contra o Bahia de Feira, tudo bem que aí também tem um fator de jogar em um campo diferente do que tradicionalmente joga, né? Foi para um estádio em que a pressão da torcida não existe, né? Que não existiu, no caso, nesse confronto contra o Bahia de Feira no Mineirão. E aí caiu muito de produção depois que conseguiu acesso, então não sei se o Atlético em uma condição de pressão chegaria numa campanha semelhante ao do Ferroviário, mas condição para isso tem, né? Mostrou durante a Série D, né? Já Caxias e Ferroviária, eu acho que talvez ainda falta, pelo menos para Ferroviária, ainda falta um material humano a mais. Pro Caxias também, mas eu acho que o Caxias é mais essa questão de ser um time mais ofensivo, precisar ser mais ofensivo numa campanha que vai precisar de mais regularidade, né? Acho que a defesa se portou muito bem nessa reta final, né? Sofreu pouquíssimos gols. Isso acho que para uma Série C é algo para ser mantido, mas pensando em se safar de um rebaixamento, né? De não voltar a sofrer esse pesadelo da Série D, né? Vai precisar se lançar um pouco mais para o ataque. E a Ferroviária, eu acho que o que pega é essa questão do desinvestimento que passou, né? Conseguiu um acesso, né, com uma equipe qualificada, né? Mas para uma Série C, esse investimento que teve para essa Série D não vai ser o suficiente. Né? Vai precisar de mais material humano, vai precisar de mais dinheiro para investir, né? E acho que, apesar de ter feito uma campanha muito boa, se for um vice-campeão, eu acho que passaria por dificuldades na Série C nesse sentido. E tem uma coisa
a gente analisa a Série D na quarta categoria, os times que subiram, que, pelo menos para mim, que eram mais fortes na Série D, não chegaram na final, né? E conseguiram o acesso no ano seguinte. No caso do Horizontino, o ABC e talvez agora o São Bernardo, que tem chance de conseguir também o acesso esse ano. Não, foram times que a gente apontava como favorito a chegar até a final, até a título, não subiram, ficaram pela semifinal, mantiveram uma certa base para a Série C e conseguiram subir para a Série B sem parar em nenhum degrau. Então, e esse ano a gente viu, América e Pouso Alegre, que foram finalistas da Série C, da Série D no ano passado, caíram. Então, realmente, o mata-mata tem essa questão bem diferente em relação à Série C, né? A regularidade é bem... Tem também a chegada, né? O Paysandu está aí para provar na Série C também isso, né? Porque o começo do Paysandu foi terrível, né? Até mesmo de luta por não cair, se imaginar em algum momento. Depois, como era dos Anjos, a equipe subiu e se credenciou para conseguir até realmente buscar o acesso pela chegada, pelo momento que a equipe vive nesse momento, né? Então, o único mata-mata da Série C é a final, né? É algo totalmente diferente do que eles vão viver, do que eles viveram na Série D. Em 2022 também tivemos 2 times que tinham subido no ano anterior e caído, né? Foi o Atlético Cearense e o Campinense, que bateram e voltaram também, assim como fizeram América e Pouso Alegre nessa temporada. Então, para quem subiu, fica o recado que precisa fazer um trabalho bom de reformulação. Não é porque conseguiu acesso que tem um time pronto para jogar uma divisão superior, né? Precisa de muita coisa. Sobre a questão da Ferroviária, né, que caiu no Paulista e vai jogar a Série C, vai repetir o que o Floresta fez por 2 temporadas, né? O Floresta subiu e caiu no Cearense, jogou a Série C em 2 temporadas, jogando a segunda divisão do Campeonato Estadual, subiu só agora, no ano que vem, que o Floresta vai voltar a disputar a Elite do Ceará e também vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, acho que a gente já pode ir para o troféu Carne de Onça dessa edição 105 do quarta categoria, a edição do título do Ferroviário, bicampeão da Série D do Campeonato Brasileiro. Felipe, Marcos, fiquem à vontade aí para destilar o veneno de vocês nesse troféu Carne de Onça. Eu não sei se eu tinha algum para voltar, mas eu vou fazer um apelo que talvez, assim, é bem possível que não discutem, mas é necessário sempre ressaltar, né, que a transmissão da Série D precisa voltar a ser boa, né? Assim como foi com a Eleve, pelo menos na quantidade de jogos mostrada, né? Tinha os problemas, mas assim, no geral era muito boa. Então é uma questão para a próxima edição que tem que ser melhorada de fato. E outras questões também que fica o apelo. O Carne de Onça fica para a transmissão, mas algumas questões para próximas edições precisam ser avaliadas também. Quem já citou, né, essa questão da vaga, o campeão ter alguma a mais para a semifinal, ter alguma coisa de interessante mesmo que o acesso já seja definido, perder a semifinal não seja algo trágico, mas precisa ter algo a mais. Os times que perderam a sorte final não podem ficar sem sem alguma coisa a ser preenchida por isso, né? Então, ter a vaga garantida para a próxima edição da Série D é algo que deveria ser analisado. Mas eu realmente não tinha pensado em nada na final. A questão da logística a gente já falou no outro episódio. Teve também para esse, né? Foi o cara que teve que sair bem cedo, né? Do dia do jogo, inclusive, para fazer a viagem de volta. Mas fica a questão da transmissão mesmo, assim, para o ano que vem. Já bater nessa tecla para o ano que vem ser boa, né? Cobrir todos os jogos para que a gente possa fazer uma cobertura melhor. Porque não só uma cobertura melhor, mas que a qualidade do jogo melhore também, porque isso influencia no jogo. É algo que parece óbvio falar, mas parece que a CBF não entende que isso melhora o jogo também. Bom, Felipe deu um carne de onça para a questão da transmissão, mas no fundo ele resumiu tudo que resume a minha fala, e meu voto não é nem para transmissão, é pelo contexto geral, para a CBF novamente. Então, acho que não tem mais o que falar. Acho que todo episódio a gente bate na tecla, né? Então vamos direto. CBF, tá aqui, ó, mais uma
Mais uma rodada de carne de onça para você. O meu também vai para a CBF em uma questão diferente também, né? Que durante a final da Série D estava rolando o jogo de Série C do Campeonato Brasileiro e tudo mais, então acho que poderia ter uma atenção especial para que não precisasse dividir a atenção, né? Uma final do Campeonato Nacional, e aí tinham vários outros jogos sendo disputados simultaneamente, né? De vários campeonatos da Série A, da Série C, sendo jogados na hora, então não tinha por que essa partida ser sábado, por exemplo, porque no domingo a CBF priorizou a decisão da Copa do Brasil, ok, poderia ser no domingo à noite, até para dar um descanso maior, um respiro maior para os times, né, que vieram nessa maratona, nessa reta final. Então acho que a logística e também a questão de deixar o campeonato mais visível, deixando esse jogo sem nenhuma concorrência em seu horário, poderia ser algo a ser adotado também para as próximas temporadas. Então, passado isso, vamos para as nossas considerações finais. Só uma coisa, um troféu não fez mais do que sua obrigação também para a CBF em relação aos horários da fase final, que esse não foi correto, finalmente, né? Não é elogio, não faz mais essa obrigação, de fato, porque tem que ser assim mesmo, né? Em horários diferentes, e não só para a Série D, né? A gente fala, a Copa do Brasil está próxima de acontecer aí, vai ter jogo da seleção no mesmo horário, não precisa também. Diferencia também tudo isso, coloca a competição mais importante do Brasil, também coloca a competição, também coloca só ela disputando, coloca a Série C em outro horário, a Série B em outro horário, a Série A em outro horário também, não tem problema. Não é só uma questão nossa com a Série D, claro que a Série D a gente trabalha com ela também, mas você valoriza a Série C também, nesse caso da Copa do Brasil também, porque está reta final da competição, a Copa do Brasil no mesmo horário, e não precisa, né? É algo aí que também fica esse apelo, mas que dificilmente a gente vai ser ouvido sobre isso. Vou trazer outra discussão antes das considerações que eu lembrei agora. Na hora que, pouco depois do título do Ferroviário, o Sassá marcava seu 15º gol na Série C. A Série C que ainda não acabou, né? Tem mais 4 rodadas ainda pela frente, 3 rodadas pela frente dos quadrangulares do acesso. E aí a gente viu o desempenho do Ciel na Série D muito acima de qualquer outro atacante, apesar de não ter sido artilheiro, como o Felipe já citou, o artilheiro foi o Heron do Caxias. Mas o Ciel teve a melhor média de gols. Vocês acham que o Ciel, com a bola que ele jogou, ele teria vaga para jogar essa Série C também nessa temporada, vendo o que a gente está vendo o Sassá fazer? Demonstrou no passado na Série B, ele pelo Tombense, né, que ele teria capacidade, tá? Então, a gente vê por exemplo, um Ituano na Série B, está numa posição bem abaixo ali, que não está lutando para não cair, mas está com a pontuação tranquila. Até no Ituano na Série B. O Botafogo de Ribeirão Preto, Felipe, foi contratar o Edson Cariús para tentar resolver o problema de gol, por exemplo, e obviamente não resolveu. Então tem alguns jogadores que estão lá como solução, que eu acho que jogam menos que o Ciel nessa temporada. Exato, né? E o Ciel tinha tudo para, entre aspas, dar errado pelos problemas que ele teve lá no começo da carreira dele, né? Acabou que subverteu tudo isso, conseguiu se recuperar e fisicamente está muito bem, né? E realmente ele tem espaço não só numa Série C, mas numa Série B também, né? Numa Série A, talvez, não sei como titular, mas uma opção também de banco para alguma equipe de parte baixa de tabela, não é um exagero pensar assim também, eu acho. Mas claro, né, eu acho que ele quer jogar também, né, não é só ficar no banco também, acho que para ele não é tão interessante também. Isso é um recado pro Coritiba, né, Felipe? Não sei. O Slimani tá aí. Slimani de titular e Ciel entrando no segundo tempo para resolver, quem sabe, hein? Bom, eu concordo, acho que o Ciel tem espaço para jogar uma Série B, como foi falado, né? Estão sendo contratados jogadores para a Série B que são nomes abaixo do dele, né? E o Ciel, com 40, independente da idade, acho que ele está numa forma física e numa fase muito boa. Por que não mereceria uma vaga em algum time na Série B ou na Série C, né? Acho que para a Série C de agora fica meio difícil, né? Porque já está chegando na reta final, né? Mas para a Série B não pode mais, né? Mas para a Série B teria espaço tranquilamente.
O Ciel que vamos ver como é que fica o futuro dele, né? A gente já... como é que vai ser esse Ferroviário na sequência? A gente até vai ter episódio com o Paulinho Kobayashi. Estamos tentando agendar com o treinador campeão pelo Ferroviário, só que muito provavelmente, pelo que circula por aí, ele não segue na equipe, né? Deve ir para o capital do Distrito Federal na temporada de 2024. Agora sim, a gente vai para as nossas considerações finais desse episódio 105 do Quarta Categoria. Bom, da minha parte, como citei no outro episódio, né, começou a Terceirona Paranaense, 11 equipes lutando por 2 vagas, o campeonato aí cheio de equipes de trabalhos duvidosos, para dizer o mínimo, mas também com equipes que lutam aí para voltar às glórias, né, Paranavaí, Irati, que mais, Nacional de Colândia, né. Então a receita aqui é muito, acho que não só aqui, mas em vários lugares é bem simples, né? Você fazer uma mescla de jogadores experientes, com passagem aqui para o futebol local, com alguns mais jovens, pagar o salário em dia e ter bom futebol. Essa é a receita simples aí para você subir na terceira divisão. Claro que você pode ter uns 3 times assim e um vai sobrar, né? Porque sobem apenas 2. Começou a competição, transmissão da Federação Paranaense de Futebol, assim fez a segunda divisão. Até no passado era pela Eleven, agora tudo pelo YouTube, né? Isso é bem legal aí, então dá para conferir de toda a parte do mundo a competição, né? Uma qualidade melhor do que a Eleven, porque aí não tem como, né? O YouTube realmente é uma plataforma melhor do que a que a Eleven oferecia. Mas destacar isso, né? Terceirona Paranaense, acho que faltam agora só uma competição para começar aqui no Paraná, de adulto, né? O que é o Paranaense Feminino, que deve começar em outubro, novembro, né? Infelizmente bem escanteado ainda a competição por aqui, né, do feminino, mas é isso, né? A Série Z aí tivemos o guia um pouco atrasado, né? Não consegui cumprir as 56 horas por dia, precisaria de umas 10 a mais aí para conseguir fazer na hora, mas vamos aí por mais aí. 7ª edição do Guia da Terceirona Paranaense, a segundo guia mais tradicional da Série Z, né? Só perde para o Guia Série D, que tem 8 edições. Então confiram lá, gratuita, né? Não precisa pagar, a edição Terceirona é gratuita, para você conferir. Só seguir lá na @revista Série Z, você vai conferir as informações das 11 equipes, Cambé, Laranja Mecânica não, Hope Internacional, teremos Vanderlei e ex-Ponte Preta jogando aqui no Paraná, França ex-Palmeiras jogando aqui também no Paraná. Então, teremos personagens interessantes aí na disputa da terceira divisão paranaense, da última divisão estadual. Uma coisa antes. Tudo dando certo, daqui uma semana, talvez, teremos a seleção da Série D, né, da competição no todo, assim como a gente fez nas rodadas, nas sessões anteriores, né? Então, essa inovação é um pouco diferente, vai sair no dia seguinte, a final, né, por essa questão da CBF, né, de ter encurtado a competição, né? Então, demorou um pouquinho, agora a gente vai refazer um pouco disso. E se Ciel não aparecer na seleção da Série Z, é a chance de você cornetar, né? Você não for o craque da Série D, se ele não for o craque, mínimo. Se ele não for craque, pelo amor de Deus, você pode perguntar se ele joga vôlei. Faça esse questionamento pela gente. Bom, primeiramente... Eu entro em contato com a CBV e falo, chama o Renan Dalzotto aí para fazer um vídeo aí pra gente aí, ó. O Cidade Alberto Guimarães, sei lá. Enfim, primeiramente agradecer por mais um episódio de Quarta Categoria. Agora chega o momento que a gente vai entrevistar os treinadores, né? Campeões dessa edição, né? Temos aí 4 grandes nomes que a gente vai sabatinar, né? Questionar, vamos ver se a gente consegue extrair o melhor deles, né, para que eles falem das campanhas, nos tragam algumas denúncias, se for possível, né, que possam agora eles vão ter esse espaço para abrilhantar o podcast, né, e eu já digo que Foi? Em vídeo agora. Em vídeo ainda. E já posso dizer que eu estou entrando num momento que eu tô
correndo o risco de entrar em depressão, né? Porque tem uma entrevista aí com o Gerson Guzmão que tava pra vir, né? Que isso, velho? Os traumas serão revividos, né? Será um momento muito importante para esse podcast. Enfim. Era algo interno que eu trouxe, mas ele externou agora. A depressão tá chegando. Quanto mais esse momento se aproxima, mais triste eu vou ficando. Mas brincadeiras à parte, foi uma grande Série D, né? Eu fico orgulhoso de estar aqui comentando junto com vocês, né? De poder mostrar a campanha de um bicampeonato, né? Algo que foi inédito para essa competição, né? Falar de um craque que é o Ciel, né? Que foi decisivo do início ao fim, né? Apesar de ter ficado um monte de jogos de fora, como o Felipe falou, né? Mas quando compareceu, como ele mesmo diz, né? Precisava só de uma bola para poder decidir. Então, assim, foi o nome dessa Série D. E não vamos aceitar o contrário. E tivemos espaço para ver grandes trabalhos, apesar de não terem conseguido acesso, como a Portuguesa do Rio, o Bahia de Feira, que tem crescido cada vez mais seu nome na competição. E esperamos que a temporada de 2024 possa trazer mais do que vimos neste ano, e claro, com as melhorias devidas que a CBF tem que trazer, né? Como questão de transmissão, questão do VAR que precisa melhorar, né? Enfim, tem muita coisa a se melhorar na competição que já é boa por si só. E para finalizar, né, trazer aqui um pouco do Campeonato Capixaba da Série B, né? Tivemos aí, está acontecendo a quarta rodada, né? E já tivemos pelo Grupo Centro-Norte o Jaguaré vencendo o CTE Colatina por 1-0. O Pinheiros Pinheiros perdeu para o Linhares por 2-1. E ainda no Grupo Centro-Norte tem um jogo neste domingo, que é entre São Mateus e Tupi. Pelo Grupo Centro-Sul, apenas um jogo foi realizado, né? Entre Aster e Gel, que ficou empatado em 1-1. Aí temos, nessa segunda, Sport Brasil Capixaba e Rio Branco de Venda Nova. E na quarta-feira, Capixaba e Castelense. Aí no Grupo Centro-Norte, a tabela está assim. Jaguaré é o líder, o CTE é o vice-líder, o Linhares vem em terceiro e o Tupi fecha o G4, seguido por São Mateus em quinto e Pinheiros em último lugar. Já no Grupo Centro-Sul, o Rio Branco de Venda Nova é o líder com 9 pontos, Capixaba vem em segundo com 7, o Sport Brasil Capixaba em terceiro com 4, o Gel fecha o G4 com 4. Aster tem 3 e Castelense na lanterna com nenhum ponto conquistado. Vale ressaltar que são 5 rodadas nessa primeira fase apenas, né? Infelizmente não tem um retorno, né? E depois o mata-mata, quartas de final, semifinal e final, para decidir quem serão as duas equipes que vão subir para o Capixabão 2024. E aí, um último comentário sobre Ciel, se ele ainda tem nível para jogar uma Série B, ele tem muito mais nível para jogar um Capixabão e ser feliz no CEA. Se ele tiver disponível, quem sabe? O Rio Branco que vai acabar levando, tá levando todo mundo aí. Tá levando todo mundo. Levou Chiesa, levando Ferrugem. Tá abrindo o cofre. Bem forte o nosso Brancão. Pois é, então aproveitando o ensejo de vocês, tá rolando a segunda divisão do Campeonato Paraibano, né? Já foram disputadas 4 rodadas. Nesse fim de semana está sendo a quinta. No momento que a gente está gravando o podcast, na tarde de domingo, está começando a quinta rodada. Mas nas 4 primeiras rodadas a gente tem o Atlético de Cajazeiras na liderança com 10 pontos, Confiança de Sapé com 9 é o vice-líder, o Sport de Patos, outra equipe tradicional, tem 9 pontos, é o terceiro colocado, o Spartax de João Pessoa é o quarto colocado com 8 pontos, Desportiva Guarabira, outro time bem tradicional de um município que respira futebol aqui no estado, é o quinto colocado com 6 pontos, depois vem o Sport Lagoa Seca com 5 pontos, é o sexto colocado. Classificam-se o primeiro e o segundo direto para a semifinal, e o terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto fazem um mata para disputar as 2 outras vagas na semifinal. O Pombal, que subiu da terceira divisão para a segunda, é o sétimo com 4 pontos, Picuiense com 4 pontos é o oitavo, Sabugi tem 1 ponto ganho só, a 10ª equipe seria a Pere Lima, só que a Pere Lima desistiu de participar antes do início da competição, e aí todos os jogos daqui tinham a Pere Lima
estão ficando com um placar de WO 3-0 para todos os clubes, né? Então, é esse o estágio da segunda divisão do Campeonato Paraibano, que tem 9 rodadas, todos contra todos, e aí, como eu falei, né, o primeiro e o segundo vão direto para a semifinal e esperam o vencedor dos confrontos, terceiro contra o sexto e quarto contra o quinto. Quem ficar em nono colocado vai cair junto da Pere Lima para a terceira divisão do Paraibano em 2024. Então é isso. A gente agradece aí a todo mundo pela audiência, a todo mundo que nos acompanhou até agora. Parabenizamos mais uma vez o Ferroviário pelo título de campeão da Série D de 2023, o primeiro bicampeão da história da Série D, o único cearense bicampeão nacional, o único time do estado do Ceará que tem 2 títulos nacionais é o Ferroviário, e a gente deseja sorte e sucesso para o Ferrão na Série C do ano que vem, claro, estendido aí nesse caso para a Ferroviária, para o Caxias e também para o Atlético. Todo mundo que nos acompanha fica aí na expectativa, porque vamos começar a sabatina com os treinadores. E aí acompanhe nas nossas redes sociais, no @pcategoria, para saber a ordem dos episódios. Então, um abraço para todo mundo e parabéns ao Ferroviário.